Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Hoje temos 3 estreias para comentar aqui no programa. Ou será que é uma só? Já já eu explico o que eu quero dizer com isso. Antes dessa explicação e de falar sobre cada um desses filmes, fica aquele meu pedido para você se inscrever aqui no canal do Em Cartaz. Os nossos vídeos estão tendo mais visualizações do que o número de inscritos. Ou seja, tem gente vendo os vídeos que não está inscrita no canal. Pô, é tão facinho, é um clique só. Então, bora fazer isso e ajudar a gente a trazer mais cinema para você e para todo mundo. Tá, mas por que eu falei em 3 estreias ou em uma estreia? Porque você sabe que o dia de estreias nos cinemas é a quinta-feira. Só que, a rigor, essa quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, não tem nenhum filme novo chegando. O mais próximo disso é Madame Teia, que teve sessões de pré-estreia nessa quarta e que por isso pode ser considerado a única estreia para valer. Mas o lance é que por causa do carnaval, as distribuidoras lançaram nos últimos dias alguns filmes que contam como estreias de 15 de fevereiro, mas que já estavam passando em esquema de pré-estreia. Casos de Bob Marley, One Love e da coleção de desenhos animados Masha e o Urso, Diversão em Dobro. Eu falo sobre todos esses filmes no Em Cartaz de hoje, começando com Madame Teia. Nessa produção com o selo Marvel, uma paramédica de Nova York escapa da morte em um acidente. A partir daí, ela passa a ter visões do futuro e se coloca na missão de salvar 3 adolescentes de morrer nas mãos de um terrível vilão. Se você prestou bem atenção, eu disse que Madame Teia tem o selo da Marvel e não que é uma produção do MCU. Tem uma grande diferença aí. A história é longa e cheia de idas e vindas, mas eu vou tentar oferecer aqui um resumo decente. Em meados dos anos 90, muito antes de a Marvel sonhar em ser uma potência do cinema e do streaming, ela era só uma editora de histórias em quadrinhos de super-heróis com uma porção de personagens bem conhecidos, mas ainda assim indo mal das pernas. Uma solução encontrada para se reerguer foi justamente levar seus heróis para o cinema, mas não pelas próprias mãos. Eles arrecadaram uma boa grana licenciando personagens, como Homem-Aranha, Hulk, X-Men e o Quarteto Fantástico, para estúdios como a Sony, a Universal e a Fox. E quando eu digo que eles ganharam uma boa grana, eu estou falando de números incomparavelmente inferiores aos bilhões de dólares do que viria a ser o MCU, o universo cinematográfico da Marvel. E esse universo teve que ser construído com outros personagens que não esses famosões que eu acabei de citar, com a exceção do Hulk, que entrou cedo no MCU graças a um acordo da Universal com a então recém-criada divisão de cinema da Marvel, que pouco tempo depois seria comprada pela Disney. Mas alguns anos depois, o Mickey Mouse compraria também a Fox, o que colocaria debaixo do mesmo guarda-chuva corporativo também os X-Men e o Quarteto Fantástico, todos eles prestes agora a integrar o MCU. Mas e o Homem-Aranha? Bom, também aí foi possível um acordo com a Sony, para que o super-herói mais famoso da editora pudesse lutar nas telonas ao lado dos Vingadores. Assim, Tom Holland vestiu o uniforme vermelho e azul para cobrir seu corpo e rosto de Peter Parker. Foi assim em filmes dos Vingadores e foi assim em 3 filmes solo que fazem parte do MCU. Mas aí a Sony resolveu exercer seu direito de ter seu próprio universo de super-heróis, com as propriedades intelectuais que orbitam o Homem-Aranha nos quadrinhos. É aí que se encaixa Madame Teia, junto com os 2 filmes do Venom e com Morbius. E mais pra frente, ainda nesse ano, Kraven e um terceiro Venom. Isso fora os desenhos animados do Aranhaverso, que também vão ganhar pelo menos mais um capítulo. Tá, muito legal, muito interessante, mas cadê o Homem-Aranha nessa história toda? Mais precisamente, cadê o Homem-Aranha do Tom Holland nessa história toda? Ele não está nos filmes do Venom, nem no Morbius e não está em Madame Teia. Em lugar nenhum do filme, aliás, nem em referência. O mais próximo, o máximo que se tem disso, são os tios Ben Parker e May Parker.
A produtora Amy Pascal diz que está nos planos da Sony pelo menos 3 filmes com o Tom Holland, dentro desse universo que é fora do MCU. Mas a Sony não confirma e também não fica clara a extensão do acordo com a Marvel. Quer dizer, não está claro se ainda teremos Homem-Aranha no MCU. O que dá pra gente ter certeza é que todo mundo quer sua lasquinha do personagem. Afinal, o Homem-Aranha é queridíssimo pelo público, tem potencial para movimentar bilhões de dólares, ainda mais na felicíssima caracterização do Tom Holland. Mas tudo isso é a conferir. Por enquanto, o que a gente tem de concreto é Madame Teia, que não deve mudar assim o rumo da humanidade. Escolhida como protagonista, Dakota Johnson parece deslocada no papel. Pelo menos até aqui, em filmes como A Filha Perdida e a trilogia 50 Tons de Cinza, ela não exibiu a vibração intensa que filmes de super-heróis costumam exigir. Pior, ela tem como coadjuvante Sydney Sweeney, uma atriz em franca ascensão. Ela foi escalada em março de 2022, antes de chamar muita atenção nas séries White Lotus e Euforia. Claro, ela já estava nessas séries antes, mas ainda não com o status que adquiriria depois. Se o convite para Madame Teia fosse feito hoje, pode apostar que ela, que pode ser vista agora nos cinemas em Todos Menos Você, seria escalada para o papel principal. Como até a própria Dakota Johnson brincou no programa de humor Saturday Night Live, Madame Teia é da Marvel e tem a Sydney Sweeney. Então é como se uma inteligência artificial tivesse criado o filme perfeito para o seu namorado. Agora é hora de ver se é um filme perfeito para todos. A duração é de 1 hora e 56 minutos e a classificação indicativa é 14 anos. Bom, a segunda estreia da semana nos cinemas é para a criançada, ou para toda a família. Masha e o Urso, Diversão em Dobro, é uma coleção de episódios desse desenho animado russo, que faz muito sucesso na Netflix e no YouTube. Na principal história, essa garotinha de 4 anos apronta todas em um casamento. Masha e o Urso é uma série animada de curtas-metragens que vem lá da Rússia, como eu falei. Mas ela ultrapassou e muito as fronteiras do país para se tornar um fenômeno global. A inspiração para o criador Oleg Kuzovkov foi uma garotinha que ele conheceu durante férias na praia nos anos 90. Uma menina esperta e encantadora que cativava a todos. Até que depois de alguns dias, os adultos todos passaram a evitá-la, de tão hiperativa e intrometida que ela era. Mas isso foi só na vida real mesmo, porque no desenho animado ela não tem sido muito evitada não. Pouco mais de 2 anos atrás, o canal da Masha e o Urso no YouTube postou um vídeo comemorando os, atenção, mais de 100 bilhões de visualizações. É isso mesmo, 100 bilhões de visualizações. Como eles deixam claro na própria descrição do vídeo, é como se todas as pessoas de 12 planetas Terra assistissem uma vez um vídeo da Masha. E ainda precisaria de mais meia Terra para complementar esse número. É um lastro que me parece suficiente para garantir alguns bons trocados nas bilheterias do cinema. Ainda mais que é uma sessão que nem exige muita paciência de adultos e crianças. A duração é de apenas 1 hora e 17 minutos. A classificação indicativa, claro, é livre. Completando então esse pacote de estreias do programa de hoje, temos Bob Marley, One Love. O filme se dedica a mostrar um período na vida do ídolo da música. Um período em que a trajetória dele se envolveu com a turbulência política na Jamaica. Existem infinitas maneiras de se contar a vida de um artista no cinema, ou no audiovisual como um todo. A primeira escolha é a mais óbvia: fazer um documentário ou uma dramatização. A partir dessa escolha inicial, muitas outras possibilidades se desdobram. E é sempre bom lembrar que documentários também podem ser manipulativos, tendenciosos, mentirosos até. O que dirá filmes dramatizados, De modo algum, eles devem ser encarados como obras acima de qualquer suspeita. Até porque até a verdade pode ser subjetiva. No caso de um filme que dramatiza a vida de uma figura histórica, ele pode ser uma biografia, que pegue desde a infância até a morte. Pode ser só um período, uma fase significativa na vida dessa pessoa.
Também pode ser um recorte, focando mais, por exemplo, na parte artística, ou ao contrário, com um olhar mais atento à vida íntima, deixando a arte em segundo plano. Percebe como são muitas as possibilidades? Muitas outras além dessas, inclusive. Isso nos traz a esse One Love sobre Bob Marley. A opção aqui foi pelo caminho mais nobre possível, o do envolvimento dele para pacificar a guerra política na Jamaica. Assim, evita-se, ou pelo menos se passa à margem, de questões sempre espinhosas, como as drogas ou como a religião. Ou de um lado muito menos nobre da trajetória do astro do reggae, como as denúncias de violência doméstica e até mesmo sexual feitas contra ele pela viúva Rita Marley. Hoje ela diz que perdoa e que até entende as atitudes do marido, mas não deixa de ser pesado, né? O que nos leva à sempre interessante, ainda que insolúvel questão da separação entre artista e obra. Até que ponto é de boa a gente admirar o trabalho de um artista que comete ou cometeu atrocidades na vida particular? No caso de Bob Marley, como de tantos outros, como Michael Jackson ou Elvis Presley, por exemplo, eles certamente causaram sofrimento a pessoas que tiveram suas vidas cruzadas com as deles. Mas quantos milhares ou milhões de pessoas não enxergaram um mundo mais bonito a partir das músicas que eles criaram? Como eu disse, a mim me parece um problema sem solução. No caso de Bob Marley, ele era a favor da união dos descendentes de africanos e da independência dos países do continente em relação aos dominadores europeus. E foi uma voz muito importante nessas lutas. Escolher mostrar isso e deixar de lado outras partes da vida dele é válido? Eu entendo que sim, se a proposta for realmente essa. Se o filme se propusesse a ser uma biografia completa, aí esconder as violências que ele supostamente cometia seria uma falha imperdoável. Quem sentir falta de algum aspecto pode sempre recorrer a outros filmes, livros ou às informações disponíveis na internet. O elenco de One Love não tem rostos e nomes muito reconhecíveis do grande público. À frente está Kingsley Ben-Adir, que teve um papel grande na série da Marvel Invasão Secreta, que acabou tendo repercussão, com o perdão da rima, discreta. A escolha dele foi uma batalha pessoal do filho mais conhecido do Bob, o também regueiro Ziggy Marley, o que levanta ainda outra discussão problemática, que é a participação da família na produção dos filmes biográficos. Geralmente, para não dizer sempre, a família está lá para controlar a produção, para garantir que a imagem do biografado fique bem limpinha, para agradar as massas. Para mim, não é o cenário ideal. Compromete a visão artística, mas tem um lado positivo. Garante a autorização para o uso das músicas originais, sem os covers que inevitavelmente ficam devendo muito a esses originais. Nesse caso aqui, Kingsley Ben-Adir capricha na dublagem para deixar a gente ouvir o próprio Bob Marley cantando. Melhor assim. Bob Marley One Love tem classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 47 minutos. Então, vamos para o cinema. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.